tema da mensagem de hoje é este que está aí projetado: sal da terra e luz do mundo. E a mensagem está baseada em Mateus 5, 13 a 16. Seria o caso de perguntar que conexão tem esse tema ou essa mensagem com o tema dos 40 dias de oração e súplicas com jejum. Isso nós veremos mais adiante, com a graça de Deus, na mensagem. Mas eu quero ler o texto de Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nestes versos que acabamos de ler, Jesus usa duas figuras para ilustrar o que nós devemos ser neste mundo. A primeira delas é a figura do sal. Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Qual é a finalidade do sal? Bem, hoje o sal pode ser usado para uma infinidade de propósitos e você pode, se entrar na internet, você vai descobrir, alguém disse que ele tem 21 utilidades. E eu me lembrei então, quando era criança, quando alguém na casa de meus pais se acidentavam, e as crianças viviam, inclusive eu, nos acidentávamos, caíamos, sangrava. Então minha mãe lavava o lugar onde houve o corte, e ela muitas vezes pegava um sal puro assim, colocava no lugar onde havia sido feito o corte. Em outras ocasiões, ela colocava sal num pano limpo e ela enrolava onde foi ferido e apertava bem para estancar o sangue e também para curar a ferida. Quando ela punha isso no machucado, tinha um efeito semelhante ao do mertiolate para quem viveu algum tempo atrás. Quem é que conheceu o mertiolate que doía? Pois é, quando você põe sal numa ferida e você vê estrelas, às vezes, né? Dependendo do tipo de ferimento, mas arde, dói bastante. E era uma coisa que ninguém queria experimentar, mas era o que resolvia. Não tinha essa de passar pomada de qualquer medicamento, qualquer antibiótico para poder... Não existia isso, era sal mesmo, né? Às vezes, quando nós tínhamos uma torção, era banho quente com sal. Banhava com sal. Aliás, quase todo machucado era curado com sal. Eu não sei se funcionava
pela graça e bondade e misericórdia de Deus, mas eu sei que funcionava. Agora, quanto ao sal no ferimento, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida não, que a cirurgia que a irmã Ana Bia fez agora foi bem abrangente, tinham vários pontos, e ele não receitou nenhum antibiótico. Bom, ela tomou antibiótico durante a cirurgia, mas o sucesso dependia de banhar com sal diariamente, 3 vezes por dia ela tinha que fazer gargarejo, tinha que fazer, aplicar aquele aparelho, como é que chama aquilo? Não é spray, é um negócio que você põe água num recipiente, aperta, entra por uma narina e sai na outra. É algo que não tem muito tempo que foi lançado aí, às vezes podia ser feito também com seringa, mas é um recipiente que você põe, a água que entra numa narina sai na outra. Isso com sal, com bicarbonato, e isso tinha e tem o efeito de limpeza, de purificação, para evitar qualquer inflamação ou coisas piores. Pois bem, na internet eu encontrei que o sódio, o principal elemento encontrado no sal, é essencial para o organismo, para manter o equilíbrio hídrico, o transporte de oxigênio e de nutrientes e a condução dos impulsos nervosos no corpo humano. Se você quer saber, eu não entendi muito o que significa isso, não. Mas o fato é que é o que estava lá. Mas quais são os 2 principais propósitos do sal? Primeiro, preservar alguns alimentos que se deterioram com facilidade, impedindo a corrupção desses elementos. É notório que hoje nós temos geladeiras, as bebidas que você usa, claro que ninguém vai tomar bebida com sal, mas hoje as bebidas são conservadas com conservantes, que nem sempre são saudáveis. Mas o fato é que alguns alimentos como carne bovina, carne de peixe, tudo isso pode ser conservado com sal numa época em que não havia refrigeração. E em alguns lugares, por não haver isso, as carnes são conservadas com sal. Depois, quando vai cozinhar, você tira uma porção desse sal e você pode comer aquela carne. E eu creio que era essa uma das principais finalidades e propósitos do sal, na época em que Jesus viveu, e eu peguei o tempo em que se conservava a carne assim também. Aplicando isso no contexto espiritual, quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, eu creio que ele tinha em mente o valor do sal para impedir a corrupção. Como sal da terra, nós temos a responsabilidade de nos opor ao mal, vivendo os ensinos e valores do reino de Deus, ensinados por Jesus, testemunhando com a nossa própria vida esses valores do reino de Deus. A prática da oração é fundamental para deter o mal e trazer a vontade de Deus à terra. É uma prática, é um valor que deve ser cultivado para que esse mundo não seja pior do que ele é.
A presença do Espírito de Deus e o cultivo da comunhão com Deus faz com que nós sejamos boas influências para as pessoas que convivem conosco e que sofrem a influência da presença de Deus em nós. E essa é uma das características da igreja. Eu creio que esse mundo ainda não foi destruído por causa da presença de Deus na vida da igreja. Nós vemos que quando Deus decidiu destruir Sodoma, um dos pedidos de Abraão, pensando no seu sobrinho Ló, ele foi: Senhor, se tiver ali 50 justos, o Senhor vai destruir a terra? O Senhor disse: não, se tiver 50 eu não destruo. Ele baixou para 45, depois para 40, foi descendo até chegar em 10. E não havia ali 10 pessoas que justificassem a preservação de Sodoma e Gomorra. Então, Deus providenciou a retirada de Ló e da sua família, recomendou que ninguém olhasse para trás, mas a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Pois bem, a presença da igreja neste mundo, eu creio que afeta bastante o mundo para que ele não seja uma degenerescência, não seja um mal maior do que a gente presencia nos nossos dias. E o mal é resultado do pecado, e muitas vezes somos afetados pelo mal, não apenas quando erramos e praticamos o mal. Você não peca sem afetar a vida sua, da sua família e das pessoas que estão ao seu redor. Mas, muitas vezes, o mal praticado neste mundo vem afetar-nos de forma indireta e nós sofremos isso por causa da presença do pecado no mundo. Então, ser o sal da terra implica em ser alguém que faz parte de um povo que deve influenciar esse mundo de modo a não permitir que ele seja pior do que é. Eu digo pior porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, é a palavra de Deus. Então, cabe a nós exercer esse papel. Outro propósito importante do sal é o de dar sabor aos alimentos. Com certeza ele estava pensando nisso quando ele falou que nós somos o sal da terra. Um alimento sem sal não é tão saboroso. Por exemplo, um queijo fresco sem sal ou uma ricota sem sal. Eu quero dizer para você que eu como isso com a maior tranquilidade. E a Ana Bia sabe disso porque eu não faço muita questão de sal, mas eu sei que o sal dá sabor e faz uma diferença bastante significativa. Eu evito, já me acostumei, eu tenho me acostumado a comer determinados alimentos com o propósito de me fazer bem à luz, para evitar alguns problemas. E então evito o excesso de sal, evito determinadas comidas que eu sei não vão me fazer bem. Não porque eu não goste delas. Normalmente as pessoas gostam de uma picanha, gostam daquela gordurinha ali, mas embora seja gostoso,
não é saudável, né? Bom, isso aí não tem muito a ver, mas o fato é que o sal dá sabor ao alimento. E quando ele falou que nós devemos ser o sal da terra, devemos tornar essa vida melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. E isso fala do testemunho, isso fala da maneira como nos conduzimos, agimos e reagimos em várias situações. Nós temos que ser diferentes daqueles que vivem neste mundo para que possamos realmente fazer com que as pessoas sintam desejo de ter aquilo que nós temos. Ou seja, o Senhor, os seus princípios, os seus valores. Então, o sal dá sabor aos alimentos e os torna mais desejáveis. E o sal faz a diferença também, da mesma forma como nós devemos fazer a diferença neste mundo. Nós devemos ser pessoas que manifestam em todo o tempo a pessoa de Jesus. A Bíblia, no Novo Testamento, ensina que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É realmente impressionante alguém poder chegar a esse ponto. Olha, imitem a minha vida da mesma forma como eu sou imitador de Cristo. Mas ele disse isso e tinha autoridade para dizer. Eu creio que eu e você devíamos ter a mesma autoridade para dizer isso. Nós devemos então manifestar a pessoa de Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus mostrou que havia algo que faria com que nós fôssemos reconhecidos como Ele, ou como parte dele, e nós vamos ver isso já já. Jesus manifestou o tempo todo aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. E em todo o tempo ele falou sobre o amor, e ele manifestou o amor. A maior prova e evidência de amor dele foi dar a sua vida por nós na cruz. E o amor é o oposto do ódio, que caracteriza o mundo em que nós vivemos em tantos aspectos. O fruto do Espírito consiste em alegria, ao invés de tristeza, e a tristeza que é boa, é aquela que temos quando nos arrependemos, quando reconhecemos o nosso pecado. Essa é uma boa tristeza. Mas a tristeza, segundo o mundo, normalmente é porque fazemos o que não devemos. Então você vai sentir-se triste, vai sentir-se depressivo, deprimido, vai sentir-se mal, e justamente como resultado da sua maneira de agir e proceder. O terceiro gomo desse fruto é a paz. E no mundo de guerras, discórdias, dissensões, de facções. O quarto é longanimidade, não ter pavio curto. Longânime é aquele que demora a ficar irado. Não diz que não fica, mas que demora. É o que tem paciência, algumas versões traduzem por paciência. Benignidade em oposição à malignidade. Bondade em oposição à maldade. Fidelidade em oposição à infidelidade que campeia em todos os setores.
Mansidão fala em oposição à ira, ao rancor, ao ressentimento, e domínio próprio no mundo de desregramento. Ainda não dentro do contexto do fruto do Espírito, mas aquilo que a gente vê em Jesus Cristo, que é a humildade. É algo que realmente me constrange, é a humildade revelada em Jesus. Ela é descrita, e eu não sei se aqui, mais adiante a gente vai ver, mas é porque eu não sei se foi nessa ou na mensagem da noite. O texto mais conhecido é Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, onde nós somos recomendados a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo quem Ele era, se humilhou e se foi humilde realmente, de uma forma impressionante. E Ele mesmo declarou, como ninguém pode declarar, a não ser Ele mesmo, que era manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas. Antes disso, ele disse, eu acho que eu disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nós devemos ser o tempero do mundo. Devemos fazer a diferença no mundo mau, no mundo perverso. Por isso Jesus disse, vocês são o sal da terra. Mas Jesus nos adverte sobre o perigo de sermos sal sem sabor. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal não tiver sabor, se nós não fizermos a diferença, se a nossa vida não servir para tornar o mundo melhor e agradável, se a nossa vida não pode influenciar para melhor este mundo, se não podemos fazer a diferença numa geração corrupta e má, se não podemos impedir a deteriorização do mundo corruptível, primeiro, ele nos faz saber que não haverá o que fazer. Como lhe restaurar o sabor? Se não houver o sal verdadeiro em nós, nós não seremos diferentes de areia ou coisa semelhante. Como lhe restaurar o sabor? Se o sal for insípido, se o sal não tem sabor, não tem como restaurar isso, não tem como mudar isso. Segundo, sem sabor o sal para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, não tem nenhuma finalidade, não tem nenhuma serventia, e ainda vamos ser pisados, vamos ser desprezados, porque não temos nada para quem quer que seja. A segunda figura usada por Jesus nestes versos é a luz. Jesus disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Jesus disse acerca de si mesmo antes não sei se antes, mas porque o contexto do Evangelho de João é diferente do contexto do Evangelho de Mateus, onde ele disse que eu e você devemos ser a luz do mundo. Mas o Evangelho de João, Jesus disse acerca de si mesmo, eu sou a luz do mundo.
João 8,12, de novo Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele acrescentou também, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E Jesus disse ainda em João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O tempo todo que ele esteve aqui, ele foi luz, ele manifestou a luz. Isso não significa que ele fosse compreendido, fosse aceito. Tanto não foi que ele, no início do seu ministério, ele foi aplaudido, aprovado, mas no final do seu ministério, ele foi alvo de oposição, até que foi levado à morte. Mas ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É verdade que nem todos vão querer nada com a luz. E Jesus chegou a dizer, o que está registrado ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, ele disse, no versículo 18, aliás, o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então a luz nem sempre vai ser bem aceita, principalmente para quem não quer deixar as trevas para andar na luz. Assim como foi com Jesus, deve acontecer comigo e com você. Nem sempre nós vamos ser aceitos, acolhidos, mas nem por isso devemos deixar de ser aquilo que Jesus disse que deve acontecer conosco. Vocês são a luz do mundo, ele disse. É importante sabermos que não temos luz própria. A nossa luz é Jesus. E a luz de Jesus só pode manifestar-se em nós se nós dermos espaço para Ele em nossa vida. Mais uma vez, eu preciso dizer que o plano de Deus não é que eu viva o Evangelho, mas que eu deixe Jesus viver a vida dele na minha. Para isso eu preciso sair do caminho. Para isso eu preciso me humilhar. Para isso eu preciso reconhecer que eu não posso, que eu não consigo. E aí vem a importância do tempo de jejum e oração. O que é que nós queremos fazer nesse tempo?
nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos as nossas faltas, reconhecermos as nossas fraquezas, reconhecer a nossa incapacidade de ser aquilo que Jesus planejou para nós. Alguém vai dizer, mas o que ele planejou é impossível. Sim, e ele quer que você descubra isso logo. Quanto mais cedo descobrirmos que não podemos, mais cedo vamos buscá-lo em oração, vamos buscá-lo com súplicas, vamos buscá-lo com jejum, vamos realmente nos humilharmos, vamos nos humilhar diante dele, reconhecendo, olha, eu cheguei no fim da linha, eu não posso. E não há ninguém que possa dizer, eu posso. Se disser que pode, já está falando mentira. E basta você dizer que pode, para o diabo te dar uma rasteira. E ele está em busca de quem seja, tem atitude, não seja, mas quem tem atitude semelhante a que Pedro teve, com a melhor das intenções. Quando Pedro disse que jamais negaria Jesus, ele disse isso porque não conhecia a si mesmo. Então teve que conhecer a sua capacidade de negar Jesus, de afirmar categoricamente que não conhecia aquele homem, que nunca tinha estado com ele, que não tinha nada a ver com ele. Agora os irmãos imaginem. E não obstante, Jesus não o lançou fora, não o rejeitou. O propósito dessa peneiração de Pedro era mostrar quem ele era e o que ele era capaz de fazer nele mesmo, porque ele talvez não cresce que fosse capaz de fazer o que ele fez em relação a Jesus. Foi por isso que Jesus, depois, quando ressuscitou, mandou um recado para ele. Disse que queria encontrar os seus discípulos e pediu que desse um recado especial para Pedro, porque ele esperava vê-lo lá. Talvez Pedro nem quisesse ir mais ao encontro de Jesus depois do que ele fez, do papelão que ele fez. E talvez eu e você tenhamos que passar por esse vexame, até que nós aprendamos que não podemos. Até que nós reconheçamos a nossa miserabilidade. Estou me lembrando agora, estou saindo totalmente da mensagem, mas e agora eu me esqueci do que eu ia ver aqui. Ah, bom, mas já me lembrei. Romanos capítulo 8. 8 não. Romanos capítulo 7. Eu estou com dificuldade de ler porque eu tinha que ter um óculos para ler de perto. Eu tenho, mas não uso e nem é prático usar, porque eu tinha que usar lente. Mas o texto diz assim, Romanos 7:7, que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, o que significa isso? Eu, às vezes, me acho, não tem nenhum problema. Mas basta dizer para você, olha, isso não pode ser feito. E aí você vai descobrir a sua natureza pecaminosa e miserável.
ele continuou dizendo: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento e me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a força do pecado. Basta haver uma ordem para haver um desejo de descumprir essa ordem. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Se não houver se ninguém disser, olha, não pode, você nem tem vontade de fazer aquilo. Mas se alguém disser, não pode, aí o pecado que existe no ser humano é despertado para fazer exatamente aquilo que não pode ser feito. E com isso, Deus nos mostra quem nós somos de verdade. E o propósito é que nós desistamos de nós, para que o Senhor tenha lugar em nossa vida. Enquanto não desistirmos de nós, não tem como Ele agir e fazer o que é dele. Por que buscar a Deus? Por que orar? Por que jejuar? Porque eu preciso dele. Porque sem ele eu nada posso fazer. É reconhecer a minha indignidade, é reconhecer a minha condição de pecador. Agora voltamos para a mensagem. Jesus é a nossa luz e ele não pode ser escondido. Como dissemos, não temos luz própria. A nossa luz é Jesus. E ele não pode ser escondido, ele tem que ser manifesto. Por isso ele disse, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Eu pesquisei na internet, achei uma cidade lá em Portugal, eu sabia até o nome dela, mas ela é situada bem no alto de um monte. Pode passar aí, por favor, o slide. Eu tinha que ter anotado, mas é totalmente edificada sobre o alto do monte. E é uma cidade bonita, é uma cidade bem feita, bem construída, mas no alto de um monte. É impossível as pessoas não verem essa cidade de qualquer lugar onde elas estejam ao redor dessa montanha e onde ela está edificada. Eu não sei por que edificaram ali, mas Jesus disse, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Mateus 5,14. Jesus, a nossa luz, não pode ser encoberto, assim como ele disse, não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. No tempo de Jesus, usava-se lamparina. Alguém aqui não sabe o que é uma lamparina? Quem não sabe o que é uma lamparina aqui? Tá, ainda bem. Não sabe, não? Alguém aqui não sabe?
Não é bem, só que era de querosene, agora no tempo de Jesus não era querosene, era azeite, é o azeite que dava essa luz. Pois bem, então é como se você pegasse uma lâmpada e colocasse ela debaixo da cama, ela não vai iluminar nenhum lugar na casa se ela estiver debaixo da cama, se ela estiver escondida debaixo de algum lugar. A luz tem que ser no teto ou num lugar onde ela possa trazer a sua luminosidade para todos poderem ver. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. É interessante que ouvindo o testemunho não, a mensagem de missões dessa semana, quem estava aqui no princípio viu, ela fala sobre justamente nós estarmos num lugar onde realmente as pessoas sejam influenciadas por nós, pela nossa maneira de ser, de agir e de proceder. E como é que Jesus pode ser visto? Jesus mesmo responde, Mateus 5,16, não, antes do 16 tem o 15. Não se acende uma lamparina para colocar debaixo do cesto, mas não, isso eu já li. O 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. As boas obras não são para ser de Jesus, não são para sermos aceitos por Ele, não sermos para sermos amados por Ele, não é para ou ganhar um favor de Deus, não. E mais uma vez eu tenho que dizer, quem faz as boas obras é Jesus. Quem é bom é Jesus. Quem manifesta a luz é Jesus. Então, nós temos que deixar Ele agir. E como é que se manifesta? Colossenses 3,17 diz assim, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Agir em nome de alguém significa fazer o que aquela pessoa faz. Significa dizer o que aquela pessoa diz. Você está agindo em nome dela, então você está representando ela. E para que nós representemos bem a Jesus, é necessário que nós saiamos do caminho e deixemos que Ele ocupe o seu lugar. O amor de Jesus em nós permite que todos vejam a sua luz em nós. Em João 13, 34, 35, Jesus disse, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A questão é a seguinte, será que nós estamos vivendo isso aqui em termos de igreja local? Será que amamos a todos? Ou fazemos acepção de pessoas? Será que falamos com todas as pessoas? Ou tem algumas com as quais não nos damos bem com elas? Por isso, não queremos nem olhar na cara delas. Se tivermos essa atitude, não seremos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Não seremos um instrumento nas mãos de Jesus para manifestar aquilo que Ele é. Ele diz também em João 17, 22, 23 e depois no 26, falando da unidade do corpo de Cristo em nós,
que permite que todos vejam a sua luz em nós. Não é uma luz individual, ele está falando aqui da luz da igreja, que é o corpo dele. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Quando ele fala de nós, ele está se referindo ao Pai e ao Espírito. Eu neles, ele está falando com o Pai, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja, e eu neles esteja. Será que nós temos o entendimento de que ser cristão é mais do que frequentar os cultos? Ser cristão é deixar que Cristo viva a sua vida em nós? Se você está satisfeito em ser religioso, é só cumprir determinados ritos, fazer determinadas coisas, que as pessoas verão você como uma pessoa religiosa, quem sabe até piedosa. Mas a questão é se Jesus está tendo espaço na minha vida e na sua vida. Nós devemos fazer a diferença no meio de uma geração perversa e corrupta. Filipenses 2, 14 a 15. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha, se eu e você não tivermos esse alvo, não tem como ele agir em nós e através de nós. Não adianta vir à igreja. Eu quero que vocês estejam aqui de manhã e de noite, para ouvirem a palavra dele e para cultuarem ele em espírito e em verdade. Mas se for só isso, se não houver o desejo de ser e viver como Jesus viveu e quer que eu e você vivamos, porque é isso que a Bíblia diz. Como é que a gente reconhece isso? Nos humilhando, orando, buscando a presença dele, reconhecendo que não sou mesmo. Eu agradeço a manifestação de carinho e bondade que os irmãos têm para comigo. Mas se os irmãos virem alguma coisa em mim, pode saber que não é do Paulo não, viu? Se vocês virem e ouvirem alguma coisa em mim, e for bom, não é meu. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz. E eu não quero manifestar a minha vida, eu quero manifestar a vida dele. Isso implica em nos humilharmos, em nos curvarmos diante de Deus e reconhecermos que sem Ele nós nada podemos fazer. Mas o alvo é esse. O alvo a ser perseguido é esse. E não podemos nos contentar com menos do que isso. Porque se nos contentarmos, não vamos fazer nenhuma diferença nesse bairro, não vamos fazer nenhuma diferença onde estamos, onde vivemos. Jesus, a nossa luz, glorifica o Pai que está nos céus. O texto diz, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nossa conduta deve ser exemplar para a glória de Deus. 1 de Pedro 2, 11 e 12 diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Quem são gentios? É o mundo. Para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Conclusão. Vale a pena perguntar: temos sido o sal da terra? Temos sido a luz do mundo? Se a nossa resposta for não, precisamos rever nossos conceitos e valores. Estes são os propósitos do Senhor ao nos fazer seus discípulos. Se não temos sido o que Ele planejou para nós como indivíduos e como igreja, nós precisamos então nos arrepender. Precisamos fazer o que fez o profeta Daniel. Daniel 9:3: Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Isso fala de humilhar-se diante de Deus. Daniel confessou o seu pecado, confessou o pecado de todo o seu povo, se humilhou diante de Deus. Nós fomos salvos para fazermos a diferença aqui neste mundo. Nós precisamos então confessar o nosso pecado. Que pecado? O pecado de não ser aquilo que o Senhor planejou que nós sejamos, não por nós. Na realidade, eu e você não somos nada disso. Mas que saiamos do caminho e deixemos que Ele viva a vida dele em nós. E para isso nós temos que nos humilhar e reconhecer: não tenho nada disso, não sou nada disso, eu preciso de Ti. E eu te peço que o Senhor tenha de mim misericórdia. Jesus diz que 2 homens foram orar, e um era religioso, e ele orava dizendo, dando graça a Deus porque ele não era como os demais pecadores. E o outro, um pecador, orou dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que aquele saiu justificado, e não o outro. Não é o que eu sou, é o que Jesus é. E é preciso que nós entendamos que não somos o que pensamos que somos. Nós não devemos pensar de nós além do que somos. Somos pecadores, pecadores redimidos, pecadores perdoados, pecadores que devem manifestar a vida de Jesus. É dessa maneira que as outras pessoas vão ter o desejo de deixarem o pecado e se voltarem para o Senhor.